Chama UFSCar informa. Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020 e esse é o seu Chama UFSCar informa, uma produção do movimento Chama UFSCar pela democracia. A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar tem uma nova pró-reitora. É a professora Andréa Soares Fuentes. Ela foi nomeada em novembro passado e não pertence nem à chapa da atual reitora pro tempore e tampouco à chapa eleita nas eleições. Ela é da chapa derrotada, que judicializou o processo eleitoral. Hoje, aconteceu a primeira reunião do Conselho sob sua presidência, com uma pauta com temas fundamentais para a comunidade. Para que os interesses da comunidade fossem alcançados, a participação das conselheiras e conselheiros foi fundamental. Veja o que aconteceu no relato da conselheira Fernanda Castellano Rodrigues, docente do Departamento de Letras da UFSCar. Hoje, dia 8 de dezembro de 2020, tivemos a primeira reunião do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis sob a nova gestão da Pró-Reitoria Pro Tempore da professora Andréa Soares Fuentes e do técnico Ivanildo da Silva. Alguns conselheiros solicitaram que a reunião fosse transmitida via YouTube ou Facebook, já que se trata de um assunto de extrema relevância para toda a comunidade, em especial para os estudantes. A pró-reitora não havia feito essa solicitação anteriormente e a reunião, então, no início se demorou alguns minutos para que ela começasse, porque se verificou a possibilidade de transmissão online, o que não foi possível de imediato, assim na urgência, então a reunião começou sem a transmissão, lamentavelmente. A primeira ação da reunião foi dar posse aos novos conselheiros docentes e técnicos administrativos eleitos para o mandato agora 2020-2022. No momento dos informes dos membros, o professor Luiz Bezerra leu uma carta aberta de conselheiros do COASSE, publicada em novembro, em que esses conselheiros manifestavam sua indignação diante da nomeação da professora Andréa Soares Fuentes como pró-reitora pro tempore da COASSE, uma vez que ela tinha sido candidata à pró-reitoria adjunta de pesquisa pela chapa 1, justamente a chapa daquelas pessoas que judicializaram o processo de escolha da nova gestão da reitoria 2020-2024, e que tanto prejuízo tem produzido para os processos democráticos e para a discussão política em torno da democracia na universidade. Outros conselheiros também se manifestaram no sentido de cobrar desta gestão pró-tempore da PROASSE o respeito às decisões da COASSE e o respeito principalmente aos princípios democráticos que, dentro do próprio COASSE, tem se reforçado por meio de notas, de manifestações e por meio das ações dos conselheiros dentro da universidade. A pró-reitora pro tempore, então, deu início à ordem do dia sem fazer absolutamente nenhum comentário, nenhuma manifestação com relação ao que se tinha dito anteriormente e deu-se início, então, à discussão dos pontos da ordem do dia. Foi também votado o calendário de reuniões para 2021 e ficou decidido que as reuniões do COASSE serão realizadas mensalmente, sempre na terceira terça-feira de cada mês. A partir de hoje também, o professor Márcio Peron Franco de Godoy, do Departamento de Física da UFSCar, passa a ser o representante suplente do COASSE junto ao CONSUNE. 2 pontos da pauta aprovados hoje também nesta reunião do COASSE dizem respeito ao funcionamento da Unidade de Atendimento à Criança da UFSCar, a UAC. Aprovou-se o calendário de 2021 e também se aprovou o adiamento da publicação do edital de ingresso na UAC para 2021, tendo em conta as orientações técnicas do Comitê de Controle e Cuidados relacionados ao novo coronavírus da UFSCar. No item mais importante da pauta de hoje, que era a continuidade da Resolução COASSE número 15, de 20 de agosto de 2020, que previa o pagamento de bolsas nessa situação emergencial da pandemia do ensino não presencial, os conselheiros foram unânimes em estender essas bolsas durante todo o ensino não presencial emergencial, ou seja, os alunos estão com suas bolsas garantidas até o final do período EMP no ano que vem.
A discussão mais polêmica de hoje se deu no último ponto de pauta, que tinha relação com a possibilidade de atribuição de Bolsa Mãe, Pai, que é uma Bolsa Moradia em espécie, para estudantes que não estão morando, neste momento da pandemia, na cidade do campus em que estão matriculados. Isso porque existe uma resolução COASSE de 2012 que condiciona o pagamento destas bolsas à residência no município do campus desses discentes. Claramente, nesse contexto de pandemia, se desestabilizaram os sentidos dos programas de assistência de permanência estudantil e as bases desses programas que estavam fundamentadas na presença no campus precisam ser revistas. Então, o Conselho votou por unanimidade pela atribuição dessas bolsas e por um ato administrativo complementar a essa resolução de 2012 que especifica que, em contextos excepcionais de ensino não presencial remoto, será possível atribuir a Bolsa Mãe, Pai, em espécie, a estudantes que não estejam morando com suas residências na cidade do campus em que estão matriculados. Esta foi uma reunião muito produtiva do COASSE, havia muitos pontos na pauta, mas todos foram discutidos e as deliberações foram muito importantes na defesa dos programas de assistência estudantil e permanência estudantil na UFSCar, e eu acho que essa reunião também deixou bastante claro que as conselheiras e os conselheiros eleitos, docentes e TAs que assumiram hoje o mandato 2020-2022, vão permanecer vigilantes, defendendo o interesse dos estudantes e defendendo todos os programas, não apenas aqueles que já existem, mas também a ampliação e o aperfeiçoamento de todos os programas que a Pró-Reitoria leva adiante. Obrigado, Fernanda. Esse foi o seu Chama UFSCar Informa, uma produção do movimento Chama UFSCar pela Democracia. Em breve voltaremos com mais informações.